Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o aumento dos repasses orçamentários para os municípios, com os deputados Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. E eu gostaria de colocar uma questão. Normalmente os técnicos orçamentários dizem o seguinte: os municípios brasileiros são muito mal geridos. Quer dizer, existe, mesmo com o problema, existe um problema de orçamento, mas existe um problema de administração, de folhas orçamentárias, de folhas de pagamento sobrecarregadas. Quer dizer, existe uma forma também de ajudar os municípios nesse sentido? Na verdade, os municípios brasileiros são geridos por pessoas eleitas e nem sempre o eleito é o mais competente do ponto de vista gerencial. Você pode ter uma competência política e não ser um gestor tão bom quanto a gestão pública necessita. Então, seria muito importante que houvesse uma preparação desses gestores, não só das suas responsabilidades fiscais, mas principalmente de como fazer a gestão mesmo. Às vezes você pega uma pessoa da iniciativa privada que é um excelente gestor, mas na iniciativa privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já na gestão pública você tem um contrário, você só pode fazer aquilo que a lei permite fazer. Então essa dificuldade ela existe, mas a falta do recurso é uma verdade absoluta nesse momento. Você disse, e você estava correto, e o Assis Carvalho também disse, o município passou a ter uma série de obrigações que não tinha. O governo federal vem diminuindo o seu repasse para a saúde, por exemplo. E quem está assumindo isso? Um pouco o Estado, mas na grande maioria é o próprio município. Então, na medida que você recebe um novo aparelho, uma nova estrutura, você precisa ter recursos para mantê-la. O Assis Carvalho falou isso, falou muito bem. Então, nós precisamos, de fato, fazer uma repactuação tributária no país. Não dá mais para fazer isso que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos fazendo vamos corrigir aqui onde dá, vamos pegar 7 bilhões de algum lugar para cobrir os 10 bilhões que foram dados de isenções, que é o que os municípios perderam ao longo desse tempo em que o governo, tentando manter emprego e a indústria funcionando, principalmente automotiva, deu essas isenções. Então nós precisamos, de fato, não só preparar o gestor, e isso tem que ser permanentemente feito, mas também dar mais recursos para o município. O deputado Dr. Ubiali estava citando uma situação de um município aqui durante o intervalo. Eu gostaria de lembrar uma questão, a questão da gestão, que é fundamental, porque a lei de responsabilidade fiscal também coloca os municípios numa situação difícil. Se o município está em débito com algumas questões, ele não recebe novos repasses. Quer dizer, essa é uma questão muito séria, não é, deputado Assis Carvalho? A questão da gestão, né? Tem que ser bem feita, né? Esse é o maior desafio. O Piauí, nós temos 224 municípios. Nós temos hoje em condição de receber repasses, exceto saúde e educação, que não depende da questão da inadimplência, apenas 40 municípios. Isso cria uma situação muito difícil. Então aí nós temos que olhar com muito cuidado essa questão também da gestão. Nós temos prefeitos e prefeitas bem intencionados e bem intencionadas, uma vontade imensa em fazer o bem ao seu município. Mas às vezes lhe falta uma assessoria, uma capacitação técnica que o município não tem condição de contratar diretamente. Eu tenho incentivado muitos consórcios entre os pequenos municípios. A maioria dos municípios do meu estado são municípios chamados 0,6, que são os municípios com população abaixo de 10 mil habitantes. O que está acontecendo numa situação como essa? Eu posso pensar aqui 2 municípios. Eu tenho um município no norte do estado chamado São João do Arraial, que nos últimos anos vem recebendo uma gestão exemplar. Lá nós temos até uma moeda própria, que é chamada o Cocal. Ele que era o Banco dos Cocais, reconhecido pelo Banco Central. Então você pegou uma comunidade muito pobre, que eram as quebradeiras de cocos, que trabalhavam por um prato de comida e se emanciparam. Hoje as pessoas têm uma organização invejável, né? Um exemplo de gestão. Então eu gosto sempre de parabenizar a gestão São João do Arraial. Depois pega um outro município do sul do Piauí, mas ali, que é São Francisco do Piauí, um município muito bem organizado, que é 0,6. Eu coloco esses 2 exemplos para dizer que é possível, mesmo na dificuldade, você poder ter gestões eficientes. Então tem que investir bastante na questão da capacitação. Agora, o Dr. Ubiali colocava muito bem, o governo precisou fazer algumas isenções, principalmente em cima do IPI,
que é um imposto que é uma base de sustentação para o FPM, porque o principal é IPI e o imposto de renda, já que terra é tão pouco, quase não conta, então vamos contar que a base 350 bilhões são exatamente esses dois impostos. Agora, se o governo não faz isso, teria gerado desemprego, como está acontecendo na Europa, está acontecendo em vários lugares do mundo. Então o governo foi muito eficiente em proteger o emprego, porque se você gera desemprego, aí a situação era pior, porque você tinha um repasse um pouco melhor lá para o município, mas estava a fila de desempregados na porta da prefeitura pedindo, né, para resolver o problema, porque ele está desempregado. Então tem que olhar isso com muito cuidado, porque às vezes eu vejo algum parlamentar, não foi o caso específico, muito pelo contrário, o doutor Biali fez isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas um outro parlamentar que questiona quando o governo faz as isenções que vêm proteger o emprego das pessoas, embora reduzindo, de certa forma, o repasse de um fundo importante para os municípios menores. Então, o que nós estamos procurando aqui é um ponto de equilíbrio, que a gente não permita que haja desemprego, e aí a presidente Dilma está de parabéns pela sua firmeza, sua equipe econômica, por dar sustentação ao emprego das pessoas, mas encontrar uma forma também que o município, sobretudo os menores, possam custear essas políticas públicas que chegam lá e que, infelizmente, por conta dessa isenção, tem reduzido o FPM. Então é isso que nós estamos defendendo. Deputado doutor Biali, o senhor vem de um estado considerado o estado mais rico do país. Como é que é a situação dos prefeitos, porque São Paulo tem cidades também muito pequenas. Como é que está a situação nesses estados que a gente considera que talvez não tenham os maiores problemas? Olha, nós temos tido o socorro do governo do estado, o governador Geraldo Alckmin tem feito uma excelente administração, mas mesmo assim, por exemplo, em Diaporã, que é um município relativamente pequeno, desde março não pagam os fornecedores, não estão conseguindo pagar a folha, estavam atrasando o pagamento da folha dos seus servidores, e benefícios como o CRAS, que eles acabaram de receber, eles não puderam concretizá-lo porque não tinha a contrapartida para pagar. E você tem outro aspecto que nós não estamos falando aqui, nesse repasse do FPM, é que o município, ele também é motor da economia local. Na medida que os funcionários públicos recebem, compram nos pequenos mercados, fazem com que haja uma circulação de recursos. E quando a prefeitura não está tendo esses recursos, ela também diminui a atividade econômica do próprio município, o que leva a uma bola de neve. Você já passa a ter algum desemprego, então o desemprego começa a acontecer, você passa a ter uma dificuldade muito maior da realização daquela vida comunitária que em muitos lugares também o repasse da Previdência faz com que haja uma movimentação financeira. Então é preciso corrigir isso. E eu não vejo outra forma, além dessa que nós estamos fazendo aqui agora, de dar esse pequeno aumento, de fazer essa redistribuição tributária. Deputado Assis Carvalho, ia falar alguma coisa? Desculpem. Esse raciocínio que trabalha o deputado Dr. Biali, que é um sentimento nosso também, e ele falou no início da sua fala, a saída seria uma grande reforma tributária. Se você não fizer uma reforma tributária neste país, a situação cada vez mais fica insustentável. Eu gosto de dizer que a reforma tributária é a reforma das reformas, é a mãe de todas as reformas, porque é o que vem mexer numa distribuição mais equitativa, uma distribuição mais séria dos recursos que é do povo brasileiro, que é originário dos impostos que nós pagamos. Então é preciso a gente encontrar, doutor Biali, é uma responsabilidade nossa, a gente não pode delegar essa responsabilidade, no sentido de que a gente, na próxima gestão, quem for eleito, tem que abraçar com muita responsabilidade e presentear o Brasil com uma reforma que vem resolver essas distorções. Deputado doutor Biali, qual a perspectiva que a gente tem de conseguir fazer uma reforma tributária? Eu acho que é muito boa. Nós já temos uma comissão, eu fiz parte dessa comissão, que estudou uma mudança na tributação, criando o imposto de valor agregado, fazendo com que houvesse uma diminuição do tributo a pagar, mas fazendo uma distribuição melhor e mais simplificada, e eu acredito sinceramente que o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que tomar essa atitude e fazer, porque não dá mais, como disse o Assis Carvalho, não é insustentável a atual situação.
Muito obrigada, deputado doutor Biali, muito obrigada, deputado Assis Carvalho, e muito obrigada a você pela audiência. Eu te convido a continuar acompanhando essa discussão aqui pela Rádio TV Câmara e também pela página noticias.câmara.leg.br. Eu te espero nas nossas próximas edições. Até lá!